Audiência, a gente volta a discutir os temas do Congresso Nacional. A semana no Congresso pode ser decisiva para as leis complementares da reforma tributária. Parlamentares discutem, por exemplo, incluir carnes, frango e sal na cesta básica com imposto zerado. Sobre esse assunto, o nosso entrevistado é o deputado federal pelo Podemos do Paraná, Luiz Carlos Sauli. Tudo bem, deputado? Como sempre, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Brasil. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos. Bom, deputado, a sua longa experiência nesse tema, reforma tributária, há anos acompanhando essa discussão no Congresso Nacional, eu pergunto, o senhor acha que há esse clima político para essa aprovação decisiva da reforma tributária, essas leis complementares, apesar de temas polêmicos como esse que a gente citou aqui no começo da nossa conversa? Sim, sim. Essas questões são periféricas, né? A emenda constitucional 132 foi aprovada por mais de 400 votos, previa algumas exceções para aqueles itens que são essenciais, que estão na Constituição e que têm dever do Estado e direito do cidadão, como alimentação, transporte, medicamentos, educação e saúde e habitação. Então, esses itens estão sujeitos a terem alíquotas menores ou cashback. Então, o cashback ainda tem muita dúvida sobre ele, e eu não tenho. Estou convencido que a solução para o Brasil é devolver o dinheiro para as famílias de baixa renda, ou porque cashback é o apelido da devolução individualizada, personalizada do imposto no cartão, tipo cartão família. Então, o que nós temos hoje no Brasil, nesse novo modelo, é uma tributação de alguns itens com alíquotas menores. Então, nós estamos propondo o que a Constituição determinou, se tributa determinados alimentos da cesta básica ou não, é de menor importância. O mais importante é a criação do IVA, que vai viabilizar as empresas brasileiras, vai acabar com o conflito entre empresas, acaba com a guerra fiscal, acaba com a inadimplência, acaba com o planejamento fiscal, acaba com mais de 90% do contencioso, combate a sonegação e zera a burocracia. Então, é um ganha-ganha muito, muito importante para a economia brasileira. Deputado, na sequência, as perguntas dos comentaristas. Dora Kramer. Dora. Boa noite, deputado. Fazendo Boa noite, alusão Dora. mais uma vez a essa sua experiência que o Thiago se referiu, eu não ouço falar na alíquota média. Isso não está em jogo? Tem uma pista de qual será essa alíquota média? Sim, sim. Hoje, a alíquota da soma dos impostos ISS, ICMS, IPI, PIS/COFINS, mais os incentivos fiscais, mais a inadimplência e o custo burocrático, passa de 40%. As famílias brasileiras estão pagando. Nós vamos ter uma alíquota modal de 25%, podendo chegar a 27%, dependendo dos itens que você vai reduzir. Digamos que a economia brasileira tenha 1 milhão de itens, que são de bens e serviços consumidos pela população. Se você reduz a alíquota de 100 mil itens, você tem que realocar essa alíquota para os 900 mil itens. Então, por quê? Porque o IVA é um imposto que deve ser incidir sobre todos os bens e serviços da economia para que ele fique uma alíquota menor para todos. Então, sendo uma alíquota de 25%, ou de 27% ou 28%, ela é 30% menor do que a alíquota hoje, que é paga pelo consumidor brasileiro. Eu tenho feito esses cálculos há décadas, acompanhado o desempenho do ISS, ICMS, IPI, PIS/COFINS, enfim, do sistema tributário brasileiro, estudado esse sistema com o resto do mundo. Então, o que nós estamos fazendo é dando um salto gigantesco para a modernidade, fazer o que nós deixamos de fazer nesses últimos 50 anos. E isso impediu o crescimento brasileiro. Não pode mais o Brasil manter esse modelo de guerra fiscal, de inadimplência, contencioso tributário, custo burocrático, elevadíssima sonegação, e isso pode acabar com tudo isso com a introdução do IVA, que é um imposto consagrado no mundo, em 174 países, né, recomendado pela OCDE e por todas as instituições internacionais.
Deputado, agora a pergunta de Nelson Kobayashi. Deputado, boa noite. É um prazer falar com o senhor. Boa noite. A gente tem visto uma discussão a respeito do tal imposto do pecado, né? Que é uma tributação a mais para alguns produtos que não seriam bons para a saúde ou para o meio ambiente. Como o senhor tem avaliado essa discussão aí no Congresso e qual a sua aposta para o prosseguimento desse debate? Estes 5 impostos precisam de 13% do PIB para arrecadar o que é arrecadado efetivamente hoje, eliminando mais de 6% de gorduras, que são as inadimplências, o custo burocrático e a guerra fiscal. Dentro desses 13%, não haveria nenhuma necessidade de criar nenhum outro tributo a não ser o IVA. O IVA é um imposto neutro para as cadeias produtivas, ele é bom para a produção, ele vai ser excelente para o agricultor, para o industrial, para o comerciante, para o varejista, para o prestador de serviço, porque ele vai ficar neutro. Quando você escolhe fazer um imposto seletivo, significa que você vai tirar um pedaço desses 13% do PIB, 0,5%, e tributar alguns itens, como você vai tributar cigarro, bebida, que é praxe tributar mais, né? Agora começa a tributar carro, caminhão, começa a tributar outras coisas, você cria uma distorção muito grande. A minha recomendação técnica é não utilizar o IVA. Já que foi aprovado, fazê-lo de uma forma menor possível e cobrar, porque a conta é paga pelo consumidor final. Na exportação, você tem que devolver todo o imposto para o exportador. Os bens do ativo fixo, você tem que devolver todo o imposto dos bens do ativo fixo. Aí já 35% do PIB já não tem incidência de impostos, né? Mais as exportações. Então, nós temos que ter consciência de que o IVA ele vai ser um imposto moderno, mais moderno do mundo. Chegamos atrasados mais de 50 anos, mas vamos ter um IVA moderno. Então, o seletivo tem que ser usado com muita moderação. Claro, tem que tributar mais cigarro, mais bebida. Aí você começa, mas puxa vida, começa a tributar outras coisas, começa a complicar, porque é o consumidor que paga, não é a empresa. A empresa não paga o imposto. Esse é o grande equívoco que tem no Brasil. Bom, deputado Luiz Carlos Sauli, a gente vai continuar acompanhando essa discussão no Congresso Nacional. Mais uma vez, agradeço ao senhor pela atenção, pela gentileza, voltaremos a nos falar. Grande abraço. Prazer grande. Boa noite, um grande abraço a vocês. Boa noite, até logo.